Olá, graça e paz, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você a estudar a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, teologia bíblica do Novo Testamento, história da igreja, antropologia bíblica, história da doutrina, história da filosofia, história da teologia, da história da igreja eclesiástica e teologia bíblica do Novo Testamento. Para tanto, eu gostaria de compartilhar com você parte do meu artigo que eu postei sobre as cartas do apóstolo Paulo. Escrevi sobre os Efésios, Filipenses, Colossenses e a carta de Paulo ao Filemon e a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E gostaria de destacar com vocês o seguinte versículo e texto. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Se nós pudéssemos, aliás, um comentarista, um teólogo, muito conhecido no Brasil e fora do Brasil sobre Novo Testamento, especializado em Novo Testamento, como eu me especializei também. É uma das, no caso, as minhas especializações Novo Testamento, teologia bíblica do Novo Testamento, grego. Se eu pudesse resumir a carta de Paulo aos filipenses, aos crentes de Filipos, seria alegria. A alegria em Cristo. Alegrai-vos no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, regozijai-vos. Filipenses 4, versículo 4. E o apóstolo Paulo, quando a gente começa a estudar hermenêutica, exegese bíblica, teologia, panorama bíblico, eu queria indicar aí Robert Gundry, Rieta C. Mears, Maya Pillman, Gordon Fee, R.N. Champlin e outros mais aí, J.B. Tidwell, R.N. Champlin, que escreveu sobre teologia bíblica e Novo Testamento e panorama bíblico do Novo Testamento. A carta de apóstolo Paulo, ela é a igreja de Filipos, ela foi uma das mais pessoais do apóstolo Paulo. E ele escreve, faz uma descrição acompanhado de alguns irmãos. E o texto cita, Atos 16, verso 11, Silas, Timóteo, Lucas e Epafrodito. Ou seja, por volta, no final da década de 40 e 50, depois de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele afirma que tudo que aconteceu na vida dele e dos irmãos, a prisão, a acusação, o julgamento, os açoites, os maus tratos, tudo aquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo serviu efetivamente para a expansão do evangelho. Ele evangelizou toda a guarda pretoriana, porque Paulo estava preso em Roma, provavelmente escreveu essa carta de Roma, e é chamada as cartas da prisão por esta razão, que ele fala o seguinte: em Cristo Jesus, ele é a minha alegria. Que maravilha, Johann Sebastian Bach é um compositor de música clássica, ópera, música clássica, e ele compôs um célebre e muito famoso hino chamado Jesus,
a alegria dos homens. Ele é até bom, ele é até lindo, e para ouvir, por sinal, uma música sacra e clássica. Jesus, a alegria dos homens. Realmente, realmente. Ele estava preso em Filipos. Paulo e Silas cantavam e oravam e glorificavam a Deus, e os outros presos os escutavam. Tinha tudo, é uma palavra poderosa, um hino poderoso, uma mensagem de encorajamento em momentos raros de perseguição, de tortura, de descontentamento, de crises, de açoites, de maus tratos. No entanto, Paulo e Silas, eles cantavam, glorificavam a Deus, e os outros presos o escutavam. Então, a carta de Paulo aos Filipenses, ela tem a seguinte estrutura. Começa com uma saudação, é o costume das cartas paulinas, gratidão e expansão do amor, e oração pelos filipenses, pelos crentes de Filipos, o relatório sobre o Evangelho de Roma. Paulo queria saber como que eles estavam ali nas províncias e nas colônias romanas. Uma exortação a uma vida digna do Evangelho e um apelo à unidade. Unidade em Cristo como exemplo. Um dos grandes problemas das igrejas primitivas era a questão da unidade. Em Efésios, esse tema, unidade, ele fica bem patenteado, ele é bem evidente. Paulo, em toda a sua carta aos Filipenses, ele apela aos crentes de Filipos à verdadeira unidade. Ou seja, porque o que acontece comigo acontece com você. O que acontece com você diz respeito a mim, acontece comigo. É essa unidade, não só na tristeza, não só nas derrotas, não só nas perseguições, nas enfermidades, nas crises, nos problemas, mas também na alegria. E a carta de Paulo aos Efésios fala sempre sobre isso, né? Paulo exorta as pessoas que tenham paz e unidade entre si, que vivam alegremente e sejam moderados. Acho que é Filipenses 4, versículo 2 a versículo 5. Vivam alegremente e sejam moderados. Ou seja, não vivam ansiosos, mas tenham uma mente sadia ao alimentá-la com aquilo que é santo. Assim a paz de Deus inundará os vossos corações. Ou seja, Paulo também mostra a gratidão dele pelo sustento financeiro que os irmãos mandavam por ele através de Epafrodito, através de Timóteo, através dos discípulos, alunos de Paulo. Algumas igrejas ricas estavam mantendo e ajudando as igrejas pobres. E Paulo fala na sua carta, sobretudo capítulo 4, lá no finalzinho, ele agradece o sustento. Ele não só material, comida, dinheiro, recursos financeiros, mas Paulo também fala da oração. Ou seja, lá em Filipos que ele converte a primeira convertida, a primeira cristã no continente asiático, né? Na Ásia proconsular, e em Filipos em particular, a vendedora de púrpura chamada Lídia, que seria provavelmente uma, nas palavras de Coester, né?
Helmut Koester e Raymond Brown são dois teólogos estudiosos que de vez em quando eu leio e estudo. Raymond Brown e Helmut Koester, da editora Paulus, católica. Ele fala que provavelmente Lídia seria uma empresária, uma empreendedora, diria hoje, né? Uma microempresária, dona de tecelagem, de tecidos, fazendas, roupas, tingia as roupas, era vendedora de púrpura, era um produto, né? Utilizado ali na moda, cosméticos e na tecelagem, tingiam tecidos, tapetes, né? Roupas. E Lídia, ela foi muito usada, porque ela abriu as portas da sua casa para que a igreja, para que Paulo e os discípulos se reunissem e adorassem a Deus. É como se fosse culto nos lares antigos, ou células, né? Seria a PGM de hoje, né? Pequenos grupos multiplicadores. E eu queria destacar com vocês o seguinte: em situações de ansiedade, preocupações e medos, a carta de Paulo aos Filipenses, nos ensina a alegria. Volto a dizer, querida, Paulo estava preso e ele passou necessidade, frios de madrugada, fugido, às escondidas, trocava de cidade quando era descoberto. Quando era perseguido e preso, ele ia para outra cidade e outros apóstolos também para pregar o evangelho. Mas eles tinham sempre no coração a confiança que estava depositada em Deus e não nas circunstâncias, e a alegria. E ele usava também Cristo como nosso exemplo de entrega e de abnegação. Na época que nós vivemos, nessa sociedade individualista, ególatra, desumana, né, arrogante, mesquinha, individualista, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e quarto lugar, eu, em quinto lugar, se tiver tempo, se sobrar, os outros. No individualismo atroz e muito triste e revoltante, eu diria. Mas Jesus usa o exemplo de abnegação, de entrega. Vivemos numa época em que o individualismo impera. Cada um procura o seu próprio interesse. Filipenses ensina que devemos viver para o outro, como Cristo viveu para a humanidade. Ele vai falar no capítulo 2 que ele se esvaziou, né? Que ele se aniquilou, que ele foi obediente até a morte e morte e cruz. Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, verso 5. Vocês filipenses, você que está me ouvindo, me assistindo, está me vendo, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É um desprendimento, não é verdade? É um despojar, né? É o que A.T. Robertson, né? Teologia do Novo Testamento, e Joaquim Jeremias, dois grandes estudiosos. F. Davidson também, Frederick Bruce, né? F. Bruce, grande teólogo do Novo Testamento, estudioso, ele fala sobre isso. Ou seja, Cristo nos deu um exemplo de sofrimento, alegria no sofrimento, de abnegação, de despojamento, de partilha, compartilhar aquilo que você tem com as pessoas, ajudar. Eu gosto muito de ajudar, fui muito ajudado na minha vida e ainda continuo sendo ajudado. Minha esposa também, Ana Cláudia, ela gosta de ajudar também, né? A minha filosofia é a seguinte, creio eu que deve ser a dela também, né? A minha esposa.
se eu não puder ajudar, eu também não atrapalho. Então, a imagem está meio desfocada porque a internet está um pouquinho lenta hoje, mas é só para ensinar esse desprendimento, essa hombridade, esse sentimento de ajuda, de mutualidade, de comunhão, de união, que Paulo fala lá. Filipenses, não vejam a perseguição, não olhem para as minhas cadeias e prisões. Ele estava preso. Como que a pessoa presa, encarcerada, no cárcere, no calabouço, na prisão, ela vai ter ainda ânimo de pensar nas pessoas, pensar em Cristo, na sua fé e falar em alegria? Você chicoteado, vilipendiado, maltratado, perseguido, preso, torturado, sem água, sem pão, às vezes até não tomava banho, cheio de chagas e feridas, preso por algemas, grilhões, na prisão, no calabouço. Você teria coragem de falar em alegria? Ser alegre? Mas a Bíblia fala em Atos 16 em diante, que relata essa passagem, que pela meia-noite Paulo e Silas estavam presos, torturados, cantavam hino, oravam, adoravam a Deus, cultuavam, cantavam, estavam alegres, no regozijo, no gozo espiritual, e os outros presos o escutavam. Aliás, foi na situação de penúria, de sofrimento, que Paulo estava ali e Silas na prisão, sendo torturado, sendo maltratado, chicoteado. Ele ainda teve a capacidade de sorrir. Isso mesmo. Em meio à dor, em meio à perseguição, Paulo ainda cantava a Deus, adorava, orava, e os outros presos que estavam ele o escutavam. Isso é uma grande lição de vida para nós. Há um provérbio italiano, acho que é italiano, que um professor no seminário, na faculdade de teologia, ele contou uma vez, dando uma aula para gente, excelente professor, e eu não esqueci jamais. Há um provérbio italiano: se alguém te der um limão, limão é azedo, né? Quem consegue chupar limão? No máximo uma limonada, um suco. Então, se alguém te der um limão, faça desse limão ou desses limões uma limonada. Ou seja, se o limão está azedo, você não consegue chupar aquele limão, faça uma limonada desse limão. Ou seja, tente reverter a tristeza em alegria, a maldição em bênção, a tristeza em alegria, a tristeza, a mágoa, a menos-valia, a melancolia, a depressão, a melancolia, a tristeza, a derrota aparente, e faça disso uma limonada, uma alegria, vitória, esperança de uma vida melhor com Cristo. Deus abençoe. Essa é parte de uma transcrição, de um resumo do meu artigo de teologia que eu postei no blog Os Bereanos e outras redes sociais que eu estou, de teologia, de filosofia, de religião, de ciência da religião. Que Deus abençoe. Amém.